tempo Paulo dedicou a isso, certo? À forma e aos relacionamentos, etc. Como tratar os irmãos em suas diferenças. Esta manhã o texto de 14 a 16, que nós vamos ler já de seguida, mas ainda antes de lermos, eu queria só chamar a atenção dos irmãos, que muito nós falamos do ministério de Paulo, né? A gente fala muito sobre o ministério de Paulo, quem Paulo era, como Paulo terminou também. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Está estranho para mim. Ok, é estranho ouvir-me. Peço desculpa aos irmãos, né? Que eu tenho que ouvir sempre. Mas nós falamos muito de Paulo e da forma como ele foi usado por Deus. Aquele final de Paulo lá na segunda carta a Timóteo, no final, a forma como ele até ao fim permaneceu firme e todas essas coisas. Mas às vezes eu acho que nos falta a ideia de como aplicar isso às nossas vidas. O que é que isso tem a ver comigo? É Paulo um exemplo a ser seguido? Em 1 Coríntios 11, 1 diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Há uma intenção de Paulo, e é a segunda vez que por duas vezes Paulo na carta aos Coríntios fala isso, ele dá a intenção, dá a ideia e torna-se ele próprio como um exemplo a ser seguido. Tenho pensado nisso várias vezes. Será que nós poderíamos fazer a mesma coisa? Chegar à beira de alguém e dizer assim: segue-me, imita-me, faz como eu faço, porque eu estou fazendo o que Jesus faz. Essa é a seriedade que Paulo levava ao seu ministério. Nestes dois versículos que queremos estudar hoje, Paulo vai aplicar isso diretamente na vida, passando do ministério dele para os seus leitores, ou para nós hoje. Como nós aplicarmos isso? Por isso o tema da nossa mensagem é o ministério de Paulo aplicado. Amém? Posto esta introdução, vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Romanos 15, 14 a 16. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Oremos. Amado Senhor nosso, que a graça do Senhor seja em nossas vidas, que nesta manhã, pela misericórdia, possamos receber a palavra do Senhor, aplicá-la em nós, e possamos, Senhor, pela ação do Espírito Santo, sairmos deste lugar fortalecidos, capazes de caminhar e ter Jesus como nosso maior exemplo e Paulo como aquele exemplo intermédio que nos faz perceber quão importante, quão necessário é que sirvamos o Senhor como canal de bênção para os outros. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mas podem ficar sentados, amém? É interessante que depois de Paulo ter dado toda aquela instrução sobre o crente fraco, o crente forte e a forma de relacionamento dentro da igreja, ele chega... Dava para trocar o microfone? Perdão, irmãos, está estranho para mim. Perdão, não sei se... Deixa eu ver se... eu acho que sim. Não sei, talvez é de mim. I'm sorry. Desculpem. Obrigado. Tá? Obrigado. Então, no primeiro versículo, versículo 14, Paulo, depois de ter dado toda aquela instrução sobre o crente fraco e forte, e sobre a forma como deveriam lidar dentro da igreja, Paulo chega no versículo 14 e parece quase inesperadamente, porque até aquele lugar parece que ficámos com ideias que a igreja romana tinha sérios problemas, não é? Parece que a igreja romana, parece que eles não se entendiam lá. Se nós ficássemos só, por isso é que é tão importante, irmãos, ler o texto no contexto, não é? Por isso é que é tão importante ler a carta toda e não ler uma parte só, isolar. Daí que é importante nós estudarmos um livro da Bíblia do primeiro versículo ao último versículo, para que possamos entender um contexto geral. Se nós tivéssemos ficado só por aquilo que estudámos há 2 semanas, nós dizíamos que aquela igreja é cheia de problemas, os crentes fortes acham-se demais, os crentes fracos criticam os outros, parece que aquilo não está um caos lá. Não é que não há problemas dentro da igreja, mas em toda a igreja de Cristo Jesus tem que haver qualquer coisa sobrenatural e maravilhoso. E Paulo chega no versículo 14 e diz assim: meus irmãos, e eu mesmo estou convencido, note que ele não conhecia a igreja, ele não teria visitado a igreja, assim entendemos pelo texto. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de
bondade. E plenamente instruídos. O que Paulo tinha ouvido falar deles, ou a percepção que Paulo tinha dessa igreja, é que ela teria dificuldades, era necessário instruir sobre os crentes fortes e os fracos, era necessário fazer entender todas essas coisas que vimos ao tratar ao longo destes 14 capítulos e meio, mas agora no versículo 14 ele diz: eu sei que vocês estão cheios de toda a bondade. Eu sei que vocês estão plenamente instruídos. Meus amados irmãos, é importante que nós entendamos isto. Para nós estarmos cheios de bondade, são duas coisas completamente diferentes. Cheios de bondade é a ação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Nós carecemos de buscar a Deus, carecemos de pedir de Deus que transforme o nosso coração, que remova o coração de carne de pedra e colocar um coração de carne, amém? Conforme o texto bíblico, para que nós possamos estar cheios de bondade, mas não uma bondade superficial, não uma bondade ao nível natural, mas aquela mesma bondade que Cristo teve ao entregar a sua vida por nós. Aquela bondade que só o Espírito Santo pode colocar em nós, aquela transformação de vida, aquele nascer de novo. Contudo, é necessário estar plenamente instruído. Irmãos, vivemos uma época de ignorância bíblica tão grande que é assustador. Uma vez ouvi alguém dizer, como diz na Bíblia, é melhor um pássaro na mão que dois a voar. E você diz, a pessoa enganou-se. Não, se você acha que é só um engano, irmão, nós estamos a ouvir as coisas mais absurdas. Falado que as escrituras supostamente dizem, textos tirados do contexto para afirmar coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma frase-chave colocada em quadros das casas, colocadas em chávenas até, não? Ou malgas, ou o que você quiser chamar. E de qualquer maneira, posso todas as coisas. O que é que isso quer dizer, na verdade? Amados, nós temos falta de conhecimento bíblico hoje. Numa época em que nós podemos pôr os nossos telefones a tocar a palavra de Deus para nós. Vivemos uma época em que a igreja sabe menos de escrituras do que alguma vez soube. Estudo bíblico não é importante. A gente vai se pode. Escola dominical não é importante. A pessoa vai se dá jeito. Às vezes até o culto do dia do Senhor, de instrução, torna-se em alguns lugares um culto de entretenimento. Onde o canto é mais importante que a palavra. E quando eu digo aqui o canto, quando um canto nem é da palavra, e temos um povo ignorante de Bíblia que fala as maiores besteiras. Encontrei uma pessoa recentemente que tinha a seguinte percepção de nós os cristãos. Nós não damos nenhum valor a nenhuma das ordenanças, sacramentos, ordenanças, como você quiser chamar. A pessoa entendeu que os evangélicos não davam valor às ordenanças. Porque quando se fala com o evangélico, ele toma a ceia do Senhor, mas ele nem percebe direito porquê. Ele sabe que tem que ser batizado, mas não sabe porquê. Se perguntar a alguns crentes assim, você ora porquê? Se Deus já sabe todas as coisas. E deixa eu perguntar, já agora você ora porquê? Você dá novidades a Deus? E Deus ouve a sua oração e diz assim, ainda bem que me lembrou, olha que dessa essa eu não sabia. Eu tive, lamentavelmente, irmãos, um professor no seminário, num seminário que eu participei, e era das pessoas mais altas naquele seminário, que tinha a ideia, ele disse isto em sala de aula, que tinha a ideia de que Deus, na verdade, ele não está em todo lugar. Os anjinhos é que estão, não é? Os anjinhos vão lá e dizem, ouve lá a oração daquele cicrano lá. Estou a falar seminário bíblico, irmãos. Como é que essas pessoas continuam a chegar ao púlpito? Como é que essas pessoas chegam a esses lugares de eminência? Porque o povo não estuda a Bíblia. O povo não ouve a palavra de Deus. O povo não se dedica. O povo não está instruído. Irmãos, uma igreja instruída na palavra não admite estas coisas. A palavra do Senhor diz claramente que os falsos profetas são colocados para a condenação dos próprios ímpios. Então, se os falsos profetas pregam para aqueles que se acham salvos, é porque eles não são salvos, eles são ímpios. Eles estão sentados nas cadeiras, mas eles não sabem nada de Bíblia, não estudam a Bíblia. Já falei isto várias vezes, mas eu não entendo um crente que tem 5 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda. 2 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda. Não conhece o conselho de Deus, nunca estudou, nunca leu a Escritura. Você consegue passar um dia sem ler a Bíblia?
Nem um pouco que seja. Mas não passa um dia sem café, né? Pelo menos eu não passo. Irmãos, nós precisamos de estar plenamente instruídos. Sabe para quê? Olha o que diz o texto. Sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Tem crente procurando ajuda no psicólogo. Psicologia e Bíblia é oposto. Não funciona. By the way, psicologia cristã não existe, tá? Porque todos os conceitos da psicologia eles são opostos às Sagradas Escrituras. Tem gente indo procurar ajuda no psicólogo. Crente. Ou carente, maybe. Não há um irmão na igreja que instrua, não há um que sabe doutrina, não há um que aconselha o outro, não há um que ensina o outro. Onde estávamos buscando a nossa ajuda, irmãos? Todo o povo de Deus instruído ao ponto de ser capaz de aconselhar um ao outro. E deixe-me notar-lhe aqui uma coisa. Aconselhar biblicamente. Não é dar a sua opinião que ninguém quer saber dela. Nem Jesus quis a sua opinião. Jesus quer a sua opinião. Jesus alguma vez perguntou a sua opinião. Você é capaz de dar opinião a Deus? Dá uma opinião a Deus. Às vezes a gente na oração quase que a gente faz isso, né? Senhor, se eu fosse a ti, eu fazia assim assado. Misericórdia, não. Peço piada. Capazes de instruir uns aos outros, é capazes de dizer aquilo que Deus diz para aquela situação. Nem sempre é o que a pessoa quer ouvir, e raramente é o que nós queremos dizer, by the way. Nós precisamos de estar plenamente instruídos. Você diz assim, bem, mas se todos estiverem instruídos, então ninguém tem que aconselhar a ninguém. Não, mentira, porque todos instruídos, todos temos fraquezas, e quando alguém chega perto de nós e nos dá um conselho, nos instrui, a gente sabe que aquilo é verdade, porque a gente já ouviu aquilo em algum lugar. Sabe que aquilo vem de Deus. Irmãos, este assunto me preocupa imenso. E eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Eu já falei isso, eu penso que falei isso a semana passada ou 2 semanas. Uma igreja instruída só dá trabalho para os presbíteros. Uma igreja que conhece a Bíblia só dá trabalho. Da perspectiva humanamente falando, seria bom que ninguém percebesse nada de Bíblia, que assim tudo que a gente dissesse estava certo. Essa é a ideia defendida por muitos falsos profetas por aí, sabia? É manter o povo na ignorância, longe da Bíblia. Por que a Igreja Católica dizia que aquele que lesse a Bíblia ficava doido? Pô, ficava. Nem todos podiam ler a Bíblia, ficavam doidos. Pois é, porque eu leio e fico doido. Como é que pode ser que eu sou desta maneira e Deus é tão extraordinário? Oh, fica doido sim. Uma igreja instruída na palavra dá trabalho aos presbíteros. Você pensa que é fácil, a gente manda o versículo para você ler durante a semana, você leu, chega aqui, você sabe o que é o versículo diz. Se eu disser aquilo que não está escrito, você sabe que está errado. Uma igreja instruída na palavra, ela é preciosa aos olhos de Deus, irmãos, ela é linda para o Senhor. Mas ela só dá dor de cabeça aos presbíteros, só dá dor de cabeça a quem está na frente. Uma classe cheia de conhecimento sobre batismo, ceia do Senhor hoje, uma classe cheia de conhecimento da ceia do Senhor hoje, vai fazer perguntas ao presbítero Márcio que vai ficar todo entalado. Please go ahead and do it. Por favor, vá em frente e faça. Eu tenho a minha classe também para lidar. Mesma coisa. Os irmãos lá, os jovens, é a mesma coisa. Eles sabem o que é ser do Senhor, eles vão ter questões, se a questão que for colocada não for certa, eles sabem. Eles sabem o que está errado. Uma igreja instruída é uma igreja que aconselha uns aos outros. Querendo procurando ajuda fora da igreja. A propósito, a ajuda que você encontra na igreja, ela é gratuita. Lá fora ouvi dizer que chega a cobrar $600 a hora. Também vou falar uma coisa, irmão. Tem que falar muita besteira, né? Porque $600 a hora?
destruir famílias focadas no ser humano e tantas outras asneiras como essa, a morte de crianças, às vezes até envolvida no sentido de aborto e outras coisas assim, é o que você encontra aí. E tem gente que acha que existe, escuta outra vez, psicologia cristã. Irmãos, não existe, isso é mentira de Satanás. Isso é juntar as trevas com a palavra e fazer uma mistura para enganar ainda mais. Você precisa de aconselhamento bíblico. Você precisa de palavra de Deus. Busque um irmão na igreja que o aconselhe, que o ajude, que seja sincero e honesto consigo e fale a verdade divina. Busque os presbíteros da igreja. Por que às vezes vai buscar lá fora? Porque lá fora você vai ouvir o que você quer. Na palavra de Deus você vai ouvir muitas vezes o que não quer. Irmãos, precisamos de nos instruir, não só por nós mesmos, por causa dos nossos irmãos em Cristo. Lembra que vem neste contexto de lidar dentro da igreja. Lembra que nós estudámos há 2 semanas atrás a forma de lidar uns com os outros, os crentes fracos e os fortes, todos instruídos na palavra de Deus. Não é só porque nós precisamos de nos defender quanto ao maligno, quanto ao mal, para melhor servirmos o Senhor. É porque nós amamos os irmãos e precisamos aconselhar uns aos outros. Quando você se instrui na palavra, não é só para si, não fica em si, não é um reservatório assim, por si próprio, não é um fim em si próprio. Você se instrui na palavra para abençoar e ajudar os outros irmãos. É o que diz o texto, para aconselhar uns aos outros. Por que é que a gente estuda as Escrituras? Por que é que os presbíteros da igreja estudam as Escrituras e se dedicam a aprender mais de Deus? É para eles saberem mais? Para eles ficarem neles próprios? Não, é para ensinar, é para instruir. Imagina uma igreja toda fortalecida, toda forte. Eu já disse aos irmãos várias vezes, eu lembro sempre disso. Cheguei lá no Weekender, quando eu fui fazer o Weekender lá no pastor, esqueci o nome, lá em Washington, Mark Dever. E é costume deles, o pastor chega no púlpito, se tem visitantes, diz-se primeiro eles encaminham o visitante para sentar ao lado de um membro da igreja, qualquer. E o pastor diz assim, se você tem dúvidas em relação à pregação, pergunte para a pessoa que está do seu lado. Todos são capazes de instruir o visitante. Você está capaz de instruir alguém na palavra de Deus? Você conhece o suficiente? E quando eu falo aqui conhecimento bíblico, não é saber versículo de cor, tá? Como meus irmãos sabem, eu sou terrível a dar referências bíblicas. Estou sempre a ser corrigido. Lá diz no versículo tal, normalmente não é aquele, mas o texto está certo, tá? Então fica por aí que é o que importa. Não é saber a Bíblia de cor, não é saber as histórias da Bíblia. Não é saber as histórias da Bíblia de cor, saber quantos animais tinha na arca. Tenha muitos. Quantos anos tem a eternidade? Oh, são muitos. Você vai contar bastante. Não é nada dessas coisas. Não é aqueles erros, não é? Elias subiu ao céu num cavalo de fogo. Não. Paulo caiu do cavalo a caminho da mar. Essas duas estão erradas, tá? Mas não é disso que eu estou a falar, irmãos. São detalhes que a gente errou, não é? Elias não subiu, by the way, numa carruagem de fogo. Não diz a Bíblia, não diz isso. E Paulo não caiu do cavalo. Se tinha cavalo ou não, a gente não sabe. Tá? Quase como o cavalo branco de Napoleão. Que cor era o cavalo branco de Napoleão? Não interessa. Mas devia ser branco. Não é essas coisas, irmãos. Quantos eram os reis magos? Não é essas coisas, irmãos. É conhecer Deus pela palavra. É ser instruído na palavra. É ser capaz de falar a palavra de Deus. É no momento da aflição ser capaz de dar uma palavra que vem do Senhor. No momento de correção saber o que é que Deus diria sobre aquilo. No momento de angústia saber dar um consolo bíblico. Não é decorar. Tem aquelas notazinhas que às vezes tem na Bíblia, né? Para uma situação de aflição, leia não sei o quê. Perfeito. Mas é ter aquilo no coração. Ser capaz de falar, porque conheceu, tem na mente. Ser instruído para aconselhar os outros. Versículo 15, Paulo diz assim, a respeito de alguns assuntos, e eu lhe escrevi com toda a franqueza. Paulo era direto, né, nos assuntos que ele fala. Tirai daí esse fulano, senão vou fazer eu quando chegar, né? Tem textos assim de Paulo que são... A gente hoje leva muito devagar as coisas, né? A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda a franqueza. Principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me dá, e depois ele vai falar de ser um ministro para os gentios. Amém? Em relação a alguns assuntos que Paulo escreve, é para lembrar os seus leitores, para lembrar. Tem uma história de um irmão que já sabia tudo da Bíblia. Vocês já devem ter ouvido isto. Eu acho que ouvi isto do pastor Virgílio, acho que foi do pastor Virgílio, o avô da irmã Marta. Que já sabia tudo da Bíblia e ia para o culto dormir.
Era naquela altura que passava a oferta, o prato, né, para levantar a oferta. Então o irmão que estava na parede, dormia. Na hora de passar a oferta, ele abria os olhos, punha a oferta e fechava e dormia novamente. Porque ele já sabia tudo. Ele já conhecia os hinos, ele já sabia a palavra, ele sabia tudo, conhecia tudo, não precisava de aprender mais nada. O irmão tem crente assim. Não lê, não estuda, não fala, mas você já aprendeu tudo, já sabe tudo. Uma vez tem uma pessoa que visitou a nossa igreja e queria participar no ministério da igreja. Aí eu aconselhei para fazer classe de discipulado. Connosco eu percebi que havia algumas diferenças. E a pessoa respondeu-me claramente, não, eu já sei tudo. Eu não preciso fazer discipulado, eu já sou discípulo. Eu disse, está bom, não posso obrigar. Claro, não é preciso dizer que nunca foi membro da nossa igreja, né? E também acho que não é preciso dizer que passado pouco tempo chegou e da forma que veio disse, Deus mandou para aqui. Passado pouco tempo chegou e disse, Deus mandou agora para o outro lado. E eu pensei para mim, boa viagem. Porque a pessoa que não quer aprender, irmãos, a pessoa que não é humilde o suficiente para se dizer que precisa saber mais de Deus, pode destruir ninguém. Há dias aconteceu uma situação muito curiosa que eu decidi colocar aqui na mensagem. Uma pessoa da nossa igreja telefonou-me a ler a Bíblia num ano. Eu espero que os irmãos todos estejam a fazer isso. Tem sido bênção. Eu penso que este ano, pelos comentários dos irmãos, é o ano que nós temos mais pessoas, na verdade, a ler a Bíblia num ano. Estou grato a Deus por isso, estou feliz, conduz com isso. Louvado seja Deus. Às vezes eu sei que você está a fazer porque eu vejo os comentários que você faz e percebo que você leu aquele texto. Não é? Porque se ninguém dizer, eu estou a ler, eu digo, tudo bem, irmão, faça isso com Deus. Mas uma pessoa ligou-me e disse, li aqui no texto que o que é que se deve fazer com a irmã, com a mulher, no texto do Antigo Testamento, como é que se faz com a mulher que adultera. Em relação ao homem, o que é que se faz? Tem um texto que fala sobre o homem. Porque eu também não sei tudo de cor. Ainda bem. Eu tive que procurar qual era o texto que falava do homem. Aí eu respondi, no versículo tal, tal e tal, tal e tal. Olha a resposta da pessoa. Eu estou a dizer isto abertamente, claramente. É um membro da nossa igreja e espero que esteja, não está aqui, mas espero que esteja assim online. E disse assim a pessoa para trás. Que interessante. Li isso há uns dias atrás e até marquei na minha Bíblia, highlight, até marquei amarelo na minha Bíblia. E agora não lembrava do texto que tinha lido. E você diz assim, ela leu com pouca atenção. E agora eu falei que era ela, já sabe que metade da igreja já foi eliminada, né? A pessoa diz, a pessoa leu com pouca atenção. Não, meus amados irmãos, eu próprio tive que procurar onde estava. Eu sabia que estava, não sabia onde. Você percebe porque é que nós precisamos ser lembrados? A pessoa tinha lido há uns dias atrás, mas já tinha lido outras coisas e agora precisava de ser lembrado. Houve um tempo, irmãos, na minha vida que eu fiz Uber. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu, irmãos, foi no dia que apanhei um fulano que me queria pregar o evangelho. O meu coração se alegrou. Eu fulano sentou no banco de trás do carro e começou a pregar o evangelho. E para cá e para lá. E ele atirava por todos os lados. Mas estava difícil para ele. Eu fiquei, né? A perguntar coisas e a ver se ele, né? E o fulano desenvolveu. Eu disse assim, pastor, isso foi errado. Deceiving. Enganou o fulano lá. Enganei nada. Deixei-o falar. E ele fazendo perguntas, ele ia desenvolvendo, explicando o evangelho, falando. Quando eu parei o carro, só quando parei o carro. E quando abri a porta, disse assim, olha, eu sou pastor e eu estou tão alegre porque ninguém quer pregar o evangelho ao pastor. E eu alegrei o meu coração por ouvir alguém falar do evangelho. Eu preciso de ouvir. E dei graças a Deus. E orei com a pessoa e a pessoa não ficou zangada comigo, tá? Mas também nunca mais vi, né? Não sei o que é que a pessoa conta sobre este episódio. Mas, amados irmãos, não é um prazer a gente ouvir a palavra de Deus? Por que é que você volta? Por que é que nós estamos a segunda vez na nossa igreja no livro de Romanos? Alguns irmãos dizem assim, porque ele já pregou a Bíblia toda, voltou ao livro de Romanos. Uau! Não? Uma vez perguntaram ao pastor John MacArthur se ele tinha intenções de pregar a Bíblia toda. E ele respondeu, né? Não me lembro exatamente a resposta, mas foi mais ou menos do género quantos anos ele esperava que ele vivesse, né? Porque para pregar a Bíblia toda. Mas a gente não vai pregar a Bíblia toda. A gente voltou a Romanos porque torna-se tão necessário para nós voltarmos a aprender aquilo que nós já fizemos. Qual é o propósito dos catecismos, confissões de fé? É para a gente voltar aos mesmos ensinos. Porque é que a gente por volta do novembro, a gente volta às doutrinas da fé? Porquê? Porque é tão necessário que a gente volte a ser lembrados. Nós precisamos ser lembrados porque nós, primeiro, nós não conseguimos reter tudo. Segundo, nós precisamos de que volte à nossa mente aqueles mesmos princípios para que eles se firmem e ganhem raízes. Porque às vezes você ouve e não ganha raiz.
Você que lê a Bíblia todos os anos, o mesmo capítulo, no mesmo dia, se você segue o nosso calendário, você lê todos os anos os mesmos capítulos no mesmo dia. E diga a verdade, quantas e quantas vezes você parece que nunca leu aquele texto? Ou quantas vezes você lê aquele texto e você lembra do texto, mas naquele dia fala para si diferente? Ou às vezes você lê o texto e até não ficou quase nada. Mas às vezes há uma palavra que você precisava de ouvir naquele dia, lembrar-se. Ou mais tarde no seu dia, você vai fazer uma coisa qualquer e, é verdade, olha aquilo que aconteceu. Aprendi no seminário, porque eu sou tão velho quanto isso, antes dos telefones celulares, com os notes, né? Que você agora abre o telefone e põe o note, né? Você escreve, né? Você manda mensagem para si próprio e eu mando. Pasme que às vezes eu respondo a mim próprio. Eu mando mensagem, mando e-mail, você manda e-mail a si próprio, eu mando e-mail a mim próprio, tá? E depois fico todo alegre quando vejo no inbox a vermelho que tem um e-mail para eu ler. Fui eu. Que bom, tá? Que é para tomar notas. Mas naquele tempo que nós estamos quando você no seminário, não havia isso. Eu fui aconselhado fomos aconselhados por uns professores em classe, esta foi boa, para usar que o pregador devia usar sempre um bloco de notas no bolso, um bloquinho pequenino de notas e uma esferográfica, um lápis. Para que às vezes há situações da vida que acontecem para apontar, que vai lembrar alguma questão para colocar às vezes num texto, um exemplo e todas essas coisas. E a minha família diz assim, ele traz tudo que passa em casa no púlpito, imagina que ele aponta. Começar a apontar, que assim não esqueço. Irmãos, nós precisamos de ser lembrados da palavra de Deus. Porque a gente esquece. Porque Satanás quer roubar a semente que foi plantada. É por isso que tem que plantar de novo. Se você já fez semeadura, você sabe isso. Você coloca mais sementes do que aquelas que vão nascer, não é? É assim ou não é? Como não sabe nada, é todo mundo da cidade, ninguém sabe. Mas é assim, é. Porque tem umas que morrem e outras que nascem. Ao plantar tomateiros, talvez eu faça errado, mas quando os tomateiros são muito fraquinhos, eu ponho 2 no mesmo. Porque de repente um vai morrer, o outro não. E depois às vezes nascem os 2, né? Não funciona muito bem, e às vezes morrem os 2. Mas é assim a realidade, irmãos. Depois a irmã Maria vai corrigir o que eu disse. E depois no intervalo. Já está a olhar para mim, não é assim. Mas tudo bem. Mas quando a gente coloca. Exatamente. Então a gente planta, né? Mais, porque só vai nascer algumas. A semente volta, irmãos. A palavra de Deus é como uma semente. Que muitas vezes nós precisamos que ela seja colocada de novo e nos faça lembrar. Errei. Ok, yes, dá mais. Mas quero dizer, a semeadura, como é que a gente faz? A palavra de Deus que é como uma semente, ela precisa de voltar, porque às vezes ela não germinou na nossa vida. Semeadura é um termo bíblico, tá, irmãos? Semeador saiu semear, não é? Pode não ser correto na semeadura aí do coisa, mas é um texto, é uma expressão que você encontra na epígrafe da Escritura. Então, por isso é que nós precisamos continuar a ler, nós precisamos continuar a aprender, nós precisamos continuar a ser instruídos a cada dia mais e mais para que possamos fortalecer, sermos capazes de aconselhar uns aos outros e viver uma vida mais santa, mais agradável a Deus. Eu acho que nós não damos muito valor a isto hoje. Porque hoje a informação corre demasiado fácil. A gente ouve testemunhos de pessoas em locais onde não é permitido ter a Bíblia ainda, e eles decoram os textos sagrados para poderem repetir uns aos outros, para poderem ser instruídos. É um valor às Escrituras enorme. A gente dá pouco valor. A gente coloca em qualquer lugar e não presta mais atenção. A gente ouve a mensagem, vai para casa e a gente já está a pensar noutra coisa que vai acontecer a seguir. Talvez porque a gente tem coisas a mais coisas que a gente precisa. E esquecemos o que é mais fundamental, que é a palavra do Senhor, a instrução divina. Irmãos, é sempre aquela questão de que tudo que você aprendeu muita coisa na escola que você nunca mais aplicou, não é? Certo? Você aprendeu coisas na escola que nunca mais aplicou? É? A frase famosa é o fulano está à beira da morte, não é? Você já ouviu isso, né? O fulano está a morrer e eles dizem-lhe que é o momento final e ele disse, consegui viver a minha vida toda sem aplicar álgebra, nem uma única vez. Que é mentira, irmãos. By the way, é mentira,
porque a gente aplica álgebra em outras coisas que a gente nem dá noção nas coisas mais normais da vida. Mas há coisa que você aprendeu que você nunca mais aplicou, que você nunca mais precisou de saber, você nunca usou mais. Você acha que a palavra de Deus é assim? Você aprendeu coisas na escola, se você tem minha idade ou mais, que elas hoje foram provadas ser mentira. Não era bem assim. Coisas mudaram. Não é dessa forma. Afinal, não é tanto assim. Eu lembro-me numa altura de ter sido diagnosticado qualquer coisa com o meu colesterol e então eu não podia comer ovo. Sério? O ovo? Bem, agora está caro, né? Mas na altura era barato, like, o ovo seriously. Eu gosto muito de ovos. A gente põe ovo em tudo, né? E eu não podia comer ovos. E passado pouco tempo, irmãos, pouco tempo, saiu uma informação aí de um grupo médico qualquer que dizia que afinal era mentira. Na verdade, o ovo ajudava. E eu disse assim, mas eu como ou não como? Não sei o que fazer. Porque quando recebo informação aí de alguém, pode estar enganado. Você já percebeu onde é que eu vou, não é? Mostre-me um versículo bíblico que foi escrito em erro. Mostre-me um versículo bíblico que não tem aplicação na sua vida. Mostre-me um versículo bíblico pelo qual você não precisa, pode viver sem ele. Mostre-me um. Não existe. E sabe qual é a forma mais expressiva dessa verdade bíblica? É o texto lá no início do Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se materializou, carne, Cristo veio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra viva e verdadeira. Precisamos de todo o conselho divino. E precisamos ser lembrados dele diariamente. Precisamos da palavra do Senhor para instruir-nos aos outros. Precisamos da palavra do Senhor para viver cada vez mais para a glória do Senhor. Que não simplesmente ignoremos ou ponhamos de lado, mas que verdadeiramente nos fortaleçamos. A seguir Paulo diz assim, versículo 16. Final do versículo 15. Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Meus irmãos sabem, né? Vou parar aqui, irmãos sabem, na parte do ministério de Paulo, a maioria do ministério de Paulo foi dedicado aos gentios, mas na carta aos romanos ele diz que gostaria que se eu pudesse, até morria pelos judeus, certo? Pelo povo dele. Lembra disso? E Paulo agora volta a esse assunto e diz assim, e eu, pela graça de Deus, sou ministro dos gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Mas esta parte do texto pode parecer complexa, mas ela é simples. Como um sacerdote que oferecia ou fazia oferta a Deus, colocava o animal no altar, Paulo diz assim, me entregue o ministério sacerdotal de oferecer os gentios ao Senhor, a salvação deles, pela ministração do Evangelho de Deus. Amados, quando nós olhamos a forma que Paulo coloca aqui a seriedade de apresentar almas diante do Senhor, e ele como ministro do Evangelho, ou nós, cada um de nós, como aquele que tem a fé em Cristo Jesus, somos chamados a apresentar a Deus um sacrifício vivo. Lembra que a palavra do Senhor fala isso? Como um sacrifício vivo, nos apresentarmos diante de Deus. Ele diz que Ele colocou os gentios e ofereceu ao Senhor, para a glória do Senhor, não para a glória dele, não porque Ele era bom, não porque Ele era capaz. Ele vai explicar isso no texto seguinte que nós iremos estudar para a semana, assim nos permitindo o Senhor. Mas Ele vai colocar Ele mesmo a oferta, e a oferta dele a Deus é a salvação dos gentios, ao qual Ele foi chamado a proclamar o Evangelho, tal e qual um sacerdote que oferecia ao Senhor a oferta. Tem um hino, irmãos, que eu prometo que eu não vou cantar, porque eu ainda tenho que fazer a conclusão, senão vocês já vão embora, que todos conhecem, que diz assim, eu vou ler: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantos conhecem o hino? Todos conhecem, não é? Nada fiz e vão-se os dias, que lhe posso apresentar. O que é que Paulo estava apresentando a Deus? O que é que ele tinha em suas mãos? A salvação dos gentios. Não porque ele os salvou,
mas porque ele deixou-se usar por Deus como ministro do Evangelho e apresenta diante do Senhor como um sacrifício a própria salvação dos gentios ao qual ele foi chamado. Meus amados irmãos, se nós fôssemos chamados hoje à presença de Deus, não responda. É você pensar com Deus. Você foi chamado hoje à presença de Deus. E você chega diante do Senhor. O que é que você tem para apresentar ao Senhor? O que é que você apresenta diante de Deus? A resposta ao hino é: posso, tendo as mãos vazias com Jesus, me apresentar? A resposta é: pode. 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 Você diz que isso é possível? É. Pode ter pouco para apresentar. Pode ter quase nada para apresentar. Sabe quem tinha pouco para apresentar ao Senhor? O malfeitor na cruz. O que foi salvo. Não é? Está certo ou não? O que é que ele teve para apresentar? Pouco. Uns minutos de vida. Umas horas talvez. Um exemplo que ficou narrado nas Escrituras, é verdade. Que aquele momento de salvação dele é tão extraordinário, irmãos, e foi tão para a glória de Deus, que até hoje é pregado ainda, 2000 anos depois. Amém? Nos edifica hoje, certo? Nos dá aquela esperança de saber que enquanto um familiar for vivo, nós vamos pregar, enquanto o vizinho for vivo, nós vamos pregar, porque até ao final ele pode vir a ser salvo para a glória de Deus, certo? Porque aquele malfeitor foi salvo para a glória de Deus. Então é claro que está nas Escrituras. É pregado até hoje. Deus é glorificado na salvação daquele homem até hoje. Gosto daquela frase, não é? The man in the middle cross told me I could. O homem da cruz do meio disse-me que eu podia vir, não é? Aquela frase que eu sempre repito, não é? Ele não sabia nada de teologia, ele não tinha nenhum conhecimento de coisa alguma. Se eu chegasse à porta, o Senhor lhe perguntasse: porquê é que estás aqui? Porque o homem na cruz do meio disse-me para eu vir. E ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas você que tem 6 meses de crente, vamos começar pelo mais fácil. 6 meses. O que é que você tem para apresentar a Deus em 6 meses? Você tem 1 ano de crente. O que é que você tem para apresentar a Deus? Deus salvou 1 ano. Você teve 1 ano inteiro, 365 dias, para ministrar o Evangelho aos perdidos, para falar de Cristo, para realizar a obra do Senhor. O que é que você tem para apresentar? 2 anos. 3, 4, vamos avançar um pouco, 10, 15, 20, 30, 40 anos de crente. O que é que você vai apresentar a Deus? Você diz: mas o que é que eu posso fazer? Instrua-se na palavra. Foi isso que Paulo está a ordenar aqui, Paulo está a falar. Seja cheio de bondade, busque o Espírito Santo, de forma que o seu coração seja cheio de bondade. Irmãos, esta palavra não é para pastores e líderes, não é carta a Timóteo ou a Tito. Isto é a carta à igreja. Isto é para todos nós que estamos aqui esta manhã, não é só para uns, não é para os que são chamados ao ministério, é para todos nós nos dedicarmos à palavra de Deus, sermos imitadores de Paulo, conforme 1 Coríntios 11:1 que já lemos. E seguirmos como ele era de Cristo, e seguirmos este exemplo. Sermos renovados pela palavra, a cada dia estudarmos as Escrituras, nos fortalecermos para realizarmos a obra do Senhor, algo extraordinário e sobrenatural. Amados, tem gente que fez descobertas fantásticas no mundo, certo? Eu não sei qual foi o fulano que inventou a roda, mas realmente deu muito jeito, não é? Serve para tudo, não é? Quando você era criança fazia carrinho de rolamentos. Dizia-se a essa altura que você sabe que a roda é importante, não é? Tudo sempre é importante. O fulano que conseguiu dar um jeito da gente controlar o fogo para cozinhar através do gás propano, não é? O fulano foi gênio. Tem coisa que a gente nem pensa, né? O fulano que encanou a luz. Brincadeira, irmãos, com encanar a luz, né? Mas que deu um jeito a gente carregar no interruptor. Uau! Não é? O fulano que inventou o telefone celular. Right? Coisas mais assim. Fantástico. Fizeram coisas boas. Devem ser registadas. Põe o nome num sítio qualquer, faça uma placa, não tem problema nenhum. Faça até uma estátua e depois não a derruba, por favor. Você está as estátuas cegadas. Faz qualquer coisa, não é importante. Mas assim, eu não tive essa oportunidade. Eu tinha um colega, eu lembro de ter um colega no middle school que ele dizia assim: eu queria inventar qualquer coisa, mas está tudo inventado. Eu inventava a varinha mágica. Sabe o que é a varinha mágica? Fala a varinha mágica no Brasil? Não. Aquela coisa do cozinho. Uma trituradora. Ele disse assim: eu inventava isso, mas já está inventado. Está tudo inventado.
Eu gostava de estar com ele hoje e dizer assim, olha, quanta coisa inventaram depois que nós acabámos o middle school e tu não inventaste nenhuma. Se calhar até inventou, não sei. Nunca mais vi esse rapaz. Mas ele dizia, já está tudo inventado. Mas vai-se inventando outras coisas. Mas há coisas que ficam registadas. Irmãos, você não precisa de inventar nada. Você precisa de divulgar a bendita palavra de Deus. Não é para que o seu nome fique registado numa invenção, é para que o seu nome, nem é para que o seu nome fique registado no livro da vida, é para que você traga glória ao nome do Senhor, aquele nome que é sobre todo o nome. É muito para além de qualquer pessoa que inventou qualquer coisa, que é comparado aquilo, o que Paulo está a dizer aqui, de apresentar diante do Senhor uma alma para a glória dele, comparado, uma alma que é eternamente salva, comparado com aquele que inventou a roda. Que nem deu assim para tanto tempo, não é? Você diz, já tem uns anos. Quer comparar com a eternidade? Está a querer comparar com a eternidade? Falaram que inventou a eletricidade, dá jeito. Por uns anos é muito até menos que a roda. Mas há um dia que não vai fazer mais falta, sabia? Tem um dia que você não vai precisar de eletricidade. Vou dizer uma notícia melhor. Tem um dia que você não vai pagar a eletricidade. Tem. Quando você estiver na glória. Amém? Não é agora, irmão, não é profecia, irmãos. Segura aí. É profecia bíblica, não se recebe. Não. Tem um dia que você não vai pegar a eletricidade, que você vai estar na glória, tá? Amados irmãos, vamos nos dedicar ao que é mais valioso e mais importante. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor. Estuda a palavra do Senhor. Fortaleça-se na palavra do Senhor. Oh, meus amados irmãos, que bênção que é. Nós temos a palavra de vida eterna para aconselhar uns aos outros, para falarmos uns dos outros. Falarmos uns aos outros, perdão. Uns aos outros. Deixa eu terminar com isto. Irmãos, estou animado com o texto, que eu gosto tanto deste. Gostei tanto deste texto. Gostei tanto deste texto. Dividi o texto tantas vezes e fiquei só com estes versículos. Achei tão precioso. Há dias, por brincadeira, quando eu dou um exemplo, assim, por exemplo, da semeadura, né? A irmã Maria vai ter um comentário. Agora, para fazer o final, ela faz o comentário. E há dias eu disse assim para ela, a brincar no parque. De tudo que eu falei, a única coisa que a irmã nota é esses detalhes nos ensinos, das ilustrações, e diz assim, a irmã Maria, para mim consolou o meu coração, porque o resto está certo. E não é para a minha glória, irmãos. Como é que ela sabe que está certo? Ela tem 25 anos, já está há 20 anos na igreja. Ela sabe. Meu amado irmão, dediquemos-nos a estudar as Escrituras, amém? Dediquemos-nos a estudar as Escrituras. Oremos ao Senhor. Amado Deus bondoso, maravilhoso é o nome do Senhor para sempre. Pedimos que nesta manhã o Senhor possa encher os nossos corações da sua santa e bendita palavra e um desejo ardente de conhecermos mais e sermos como o Senhor. Obrigado pela misericórdia, pela bondade e pela justiça. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nós. Ó Senhor, que possamos realmente sermos renovados esta manhã, ser realmente a nossa mente ser renovada e conhecermos mais, sermos instruídos, capazes de aconselhar uns aos outros e apresentarmos diante do Senhor o nosso trabalho para a glória do Senhor. Ó Senhor, bendiremos e somente ao Senhor, pois somente o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem, amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém?